Seja bem-vindo ao canal Gotinha Diária para mais um devocional com o livro Café com Deus Pai. O tema de hoje é Você é amado, não rejeitado. Em Salmos de número 60, versículo 5 está dito: Salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Bom, todos fomos rejeitados de uma maneira ou de outra. A fim de impedir que o sentimento de rejeição nos destrua, devemos ser capazes de identificar as causas da rejeição e enfrentar o medo, a autorrejeição, a rejeição hereditária, as raízes da rejeição e todos os sentimentos que a acompanham: mágoa, raiva, amargura, orgulho, medo, rebelião e muito mais. Quais são as mentiras que têm roubado a sua paz? Jesus não quer que você viva nesse turbilhão de mentiras e acusações. Ele quer que você seja liberto. Você não está sozinho. Muitas pessoas precisam de libertação da rejeição. Deus quer libertar todos nós do espírito de rejeição para que possamos trazer libertação à família, amigos e pessoas ao nosso redor. A Bíblia diz: se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Por meio de Cristo, fomos libertos de todo obstáculo e ataque demoníaco. A Bíblia nos ensina como reivindicar a liberdade do sentimento de rejeição e mudar para uma vida de aceitação no amado. O sentimento de rejeição tem origem na orfandade. Tenho uma notícia para lhe dar. Jesus o compreende. Na cruz, ele enfrentou a rejeição de todo o mundo. Seja honesto com Deus sobre seus sentimentos. Ele o entende. Não procure vingança, confie em Deus para obter a justiça suprema. Peça a Deus para ajudá-lo a perdoar. Afinal, Jesus nos perdoou por rejeitá-lo na cruz. Superar o sentimento de rejeição é a chave para uma vida bem-sucedida. A frase de hoje é: a amargura é o veneno que engolimos enquanto esperamos que a outra pessoa morra. Portanto, vença a amargura. #superação. Bom, as causas do complexo de rejeição são bastante complexas. Por exemplo, situações familiares ocorridas na infância podem exercer impacto emocional tão grande que pode desenvolver o sentimento de rejeição e até mesmo fragilizar a pessoa na vida adulta, na sua vida social. Geralmente, o espírito ou o sentimento de rejeição traz consigo pessimismo. Ver sempre as coisas pela percepção negativa é um sinal de que algo não vai bem com a saúde mental. Assim sendo, o pessimismo pode indicar o complexo de rejeição. Afinal, a pessoa que sofre com o sentimento de rejeição tem a percepção constante de julgamentos ou que as coisas não darão certo, uma vez que tem a dificuldade de confiar na própria capacidade de realização. E mais, o espírito de rejeição traz também o estigma das tarefas não realizadas. A principal repercussão do pessimismo é a paralisação. Deixar de fazer algo por não se sentir pronto ou por ter medo do que os outros vão falar são exemplos comuns nos casos de complexo de rejeição. Isso pouco a pouco gera insatisfação, porque por medo de tentar, deixa-se de buscar aquilo que se acredita. E mais, o sentimento de rejeição traz também necessidade extrema ou exagerada de agradar o próximo. Os que sofrem do sentimento de rejeição buscam com frequência agradar o próximo. Isso faz que muitas vezes se deixe de lado a própria essência para realizar o que o outro quer. Se nada for feito para mudar tal situação, uma sensação de vazio pode acometer a pessoa porque a pessoa não tem nenhuma realização pessoal, mas vive completamente em função de agradar os outros. Agora, uma pessoa que se sente rejeitada vive um isolamento social. À medida que a pessoa se sente rejeitada, a tendência é se afastar mais e mais dos outros. Dessa maneira, cria-se um isolamento social que impede a pessoa de ter relações potencialmente edificantes do ponto de vista amoroso, familiar, profissional, cultural ou até mesmo social. E mais, uma pessoa que se sente rejeitada vive na timidez. A timidez possui um mecanismo parecido com a do isolamento social. Por exemplo, ao deixar de olhar nos olhos ou dizer com segurança suas opiniões por conta da timidez, é muito mais difícil de desenvolver relacionamento com as pessoas. Agora, a grande pergunta é como lidar com esse complexo de rejeição ou com esse sentimento de rejeição. Eu acredito que a base está no reconhecer o amor de Deus, aceitar o amor de Deus, saber que Deus nos ama apesar de tudo e de todos e que a transformação, se necessária, é uma consequência dessa aceitação, dessa entrega. Isso ajuda demais. Eu
quero dizer a você que Deus pode preencher vazios inimagináveis no homem. Creia nisso. E mais, Deus pode te ajudar a ressignificar a rejeição. Entender as causas por trás do sentimento de rejeição é um importante passo para superá-lo. Por vezes, a pessoa que sofre não sabe ao certo qual é a raiz do problema. Deus pode te ajudar. Ele sabe qual é a raiz do problema. Ele vai além do que é aparente. Ele pode te ajudar a dar um novo significado ao sentimento de abandono. Que o Espírito Santo nos conduza à cura, à ressignificação e à libertação desse sentimento que só traz para nós tristeza e quer nos destruir por dentro. Tenha um dia abençoado, meu irmão e minha irmã, livres da rejeição, sabendo que você é amado por Deus e que Ele cuida de você.